Glória a Deus. Vamos exaltar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Adora Ele. Ele está aqui nessa noite. Deixou sua glória, foi por amor. Declare o seu sangue, e o seu sangue derramou. Que grande amor! Naquela via, Ele se entregou. Aleluia, Jesus. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo, declare, aleluia. Galileu, Ele é Jesus, aleluia. Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, aleluia, Jesus. Ele é o Galileu, Ele está aqui nessa noite. Adore, em nome de Jesus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou. Que grande amor! Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Diga, me rendo. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel. Adore a Ele. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, declare Galileu, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Aleluia, Jesus. Ele é santo, Ele é poderoso. Ele está aqui nessa noite. Adore a presença dEle. Oh, 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 oh. Adore o Senhor. Oh, 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 Galileu, Tu és santo, Senhor. Galileu, Jesus, 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 Jesus,
Ele é santo, Ele é poderoso, Ele está aqui nessa noite. Digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nas palmas, louve o Senhor. Isso. Glória a Deus. Faraó.
Jesus, aleluia. Vamos continuar louvando e adorando o Senhor nessa noite. A glória do Senhor nesse lugar, amém. A presença dele nesse lugar, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Continue celebrando a Ele. Glória a Deus. Aleluia. As palmas. Do Senhor, diga, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Diga, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos. Eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Aleluia. Segura aí, para aí, já foi. Aplaude o Senhor. Bora. Vamos começar de novo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vai. Isso. Nas palmas. A sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Mais uma vez, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Diga a sua mão, a sua mão, o seu poder sobre mim. Isso, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor. Em nome de Jesus, diga. Eu quero ver. Diga a sua glória. A sua glória. Inundando o meu ser. Eu quero ver agora o seu poder. Diga a sua mão. Inundando o meu ser. Levante as mãos e vou receber. Vou louvar. Por quê? Porque sinto o Senhor me tocar. Oh, Pai, nós podemos contemplar a sua glória nesta noite. Nós podemos contemplar a tua presença sobre este lugar, meu Deus. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai, que a glória do Senhor inunde as nossas vidas, que a glória do Senhor inunde o nosso ser, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Coloca as suas mãos sobre o teu coração nesta noite. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu quero convidar você nesta noite a fechar os seus olhos e em nome do Senhor Jesus de Nazaré adorar a presença dEle, adorar a presença do Pai neste lugar. Ele se faz presente hoje aqui, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos nessa noite, Pai.
A Ti nós rendemos o nosso louvor, a nossa adoração, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai Santo, receba, Senhor, a adoração do Teu povo, a adoração da Tua igreja nesta noite, meu Pai. Tu és santo para sempre, Tu és santo para sempre, Pai. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos nessa noite, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Oh, aleluia, Jesus. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Exaltado, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Oh, quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Você é livre nessa noite, adore a Ele, aquele que é livre e leva o Teu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo. Exaltamos a Ti, Pai, porque Tu és santo, Senhor. Só és santo, santo para sempre, meu Pai. Santo, santo para sempre é o Senhor, meu Pai. Por isso nós o adoramos, nós o exaltamos, e em nome de Jesus, aleluia. E os anjos clamam, toda a criação, Santo, exaltado
teu povo clama. Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo pra sempre. Para sempre tu és santo. Aleluia, aleluia, aleluia. E nós o adoraremos, Senhor. Por toda a eternidade nós o adoraremos, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Continue adorando a Ele, adore a Ele em nome de Jesus. Ele é o único digno de ser louvado, de ser adorado. Ele está aqui nessa noite em nome de Jesus. Glórias e glórias ao nome santo do Senhor. Oh, declare que Ele é único. Ele é único, Ele está aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Te adoramos. Eu não tenho para onde ir, o seu perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo seu. Adora Ele. Eu não tenho para onde ir, o seu perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Declare que Ele é o único. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo
Guarde todo o seu coração. Entrega para Ele a sua vida. Aleluia. Irresistível foi sua voz a te chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi a voz a te chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Aleluia, Jesus. Só o Senhor tem palavra de vida eterna, Deus. E nessa noite, nesse mesmo ato de fé, com seus olhos fechados, levanta as suas mãos para o céu. Aleluia, Jesus. Você está diante do Pai, daquele que tem poder de dar vida eterna para nós. Adiante de Jesus, que pagou um preço para nós ter essa vida. Aleluia, Jesus. Você pode falar comigo assim: meu Deus e meu Pai, que nesta noite, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor tem palavra de vida eterna para a minha vida e para a minha família, em nome de Jesus. Ora pela sua família agora, meu Deus, em nome de Jesus. Aqui estamos diante da tua presença, Deus, e nós entendemos que não há outro Deus além do Senhor. Somente o Senhor tem palavra de vida eterna, Deus. E nós aqui queremos apresentar a nossa família, Pai, a qual o Senhor, meu Deus, quer salvar nesta noite. Visita com o teu poder, com a tua graça. Meu Deus, restaura a nossa família, Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, vai quebrando todas as amarrações do inimigo, vai desfazendo todo o poder das trevas, meu Deus. Vai tirando, meu Pai, todo o espírito de idolatria, meu Deus, de incredulidade, Senhor. Meu Deus, e libera a tua graça, Senhor. Meu Deus, que venha haver salvação no meio da nossa família, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos, meu Pai, que a nossa família é do Senhor. Nós profetizamos, meu Pai, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só a ti pertence, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. O que o Senhor merece é forte. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, aleluia. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, nesse mesmo espírito de adoração, vamos continuar adorando o Senhor. Nessa noite, sem demora, eu quero falar sobre dízimo e oferta, amém? Aleluia! É uma parte da adoração também, amém? Quando nós somos dizimistas, ofertantes na casa do Senhor, nós estamos adorando a Deus com tudo o que Ele coloca nas nossas mãos, devolvendo aquilo que é do Senhor. Aleluia, Jesus. Nessa noite, você que trouxe a palavra do Senhor, você vai abrir comigo no livro de Lucas. Aleluia, Jesus. Lucas, capítulo 5. Aleluia, Jesus. Isso, Lucas 5. O Evangelho de Lucas, a qual escreveu Lucas, né? Capítulo 5. Eu vou ler do versículo 1. No final, já no versículo 6, a gente vai entender o que eu quero falar nessa noite sobre dízimo e oferta. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou ler até o versículo. Aleluia, versículo 6. A minha Bíblia, não sei se vai dar acesso com essa Bíblia aqui, é um pouco diferente, mas é bem explicado e é o mesmo significado, amém? Eu vou ler aqui.
versículo 1 do Evangelho de Lucas, que diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E viu à beira do lago 2 barcos, deixando ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, quer dizer Pedro, né? E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E então sentou-se e do barco ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde a água são mais funda, e todos lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, esforçamos onde eu queria chegar a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, ou quem está mandando, isto vou lançar as redes. E quando os fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Só até aí. Amém? Onde Jesus chega, a multiplicação. Amém? Onde Jesus chega, a transformação, a abundância. Porque Jesus, Ele é poderoso. Nós vimos aqui nessa passagem que Jesus chegando naquele lugar, à beira daquele lago, estavam ali os discípulos. E Pedro era um que pescava, Simão Pedro era um que pescador. E estavam ali 2 pescadores, estavam os barcos ali. E Jesus viu eles ali, e já estava lavando as redes para ir embora, que não tinham pegado nada. E Jesus pediu para ele entrar ali num barco daqueles, entrou e começou a pregar para o povo. Jesus não perdeu a oportunidade. E ali começou a pregar para aquele povo. E quando Jesus terminou de falar, viu que eles não tinham pescado, não tinham pegado nada. Jesus disse: vai lá, Pedro, procura um lugar mais fundo ali e lança a rede, vão lá. E a Bíblia diz que Pedro disse: nós já pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas por causa da tua palavra nós vamos lançar a rede. Amém? E ali aquele discípulo Pedro foi lá, Simão, e lançaram a rede onde Jesus mandou. E quando eles lançaram a rede, a palavra de Deus está dizendo que eles puxaram a rede e veio cheia de peixe, que a rede estava ali perto de rasgar de tanto peso. Amém? Jesus faz isso nas nossas vidas, amados. Às vezes nós chegamos na igreja e chega o momento do dízimo, da oferta, e você pode dizer assim: mas eu tenho tão pouco, o meu ganho é tão pouco, é tão pequeno na minha oferta, o meu dízimo. Ou você diz assim: mas hoje eu não tenho o que nada. Mas se você lançar o seu coração na palavra de Deus, acreditar, o desejo do seu coração, o Senhor Jesus vai fazer abundar na tua vida. Ele vai abrir porta de emprego em favor da tua vida, e você vai ter como devolver a oferta e o dízimo. Amém? Jesus, Ele tem poder de fazer o nada se multiplicar. Ele pode fazer isso. Porque um dia eu cheguei nessa igreja aqui, não foi nesse salão, mas foi neste ministério, e eu cheguei sem nada, só a vida. Mas dentro do meu coração tinha um desejo ardente de devolver. Todas as vezes que o ministrante ia pregar a palavra da oferta e do dízimo, eu ficava ali com meu coração ardendo, um desejo de devolver. Mas Jesus viu o meu coração, e Ele disse: lança a rede, essa rede que você está com ela aí, você não tem nada até agora, mas você vai lançar a rede e você vai pescar muito peixe. E aconteceu, Deus viu o desejo do meu coração, e Deus começou a liberar a bênção sobre a minha vida. E não era bênção grande não, era R$2, era R$10, eu tirava dos R$2, 10 centavos e guardava. Eu tirava dos R$10, eu tirava 10 centavos e guardava, porque os 10% de 10, você tira R$1, é verdade, R$1 que você tira os 10 centavos, não é, bispo? Acho que é verdade, 10 centavos é de R$1.
Eu só sei que era muito pouco, eu nem sei contar mais. E Deus foi multiplicando, e o Senhor foi multiplicando. E a cada dia que passava, o Senhor ia multiplicando na minha vida. E a cada dia Deus está multiplicando mais, amém? Aleluia, porque eu acreditei na palavra do Senhor, assim como Simão acreditou que Jesus mandou ele lançar rede, onde ele tinha passado a noite inteira e ele não tinha pescado, não tinha pegado nada, e ele conseguiu trazer as redes cheias. E não é diferente quando você abre o seu coração, que você vê a necessidade que a obra de Deus precisa de ser mantida a cada dia através da nossa fidelidade, para que almas venham render os pés do Senhor, para que vidas venham ser alcançadas, para que nós podemos, o líder da igreja, ajudar alguém que precisa, que nós que somos pastor, bispo, líder da igreja, e quem sabe a necessidade que passa pessoas, né, bispo? Que chegue na nossa porta, mas eu preciso hoje lá em casa não tem nada, eu preciso de uma ajuda. E quem vai ajudar é o líder que vai tirar daquilo que Deus tem providenciado na obra e tem cooperado, porque isso já aconteceu comigo, no começo da minha fé. Alguém semeou, alguém plantou na minha vida, mas eu não fiquei só ali não, eu fiz como Simão. Eu lancei a rede, eu não fiquei de braço cruzado esperando o povo me dar não. Nos primeiros anos eu comecei dessa forma difícil, mas depois que eu aprendi dentro da palavra de Deus, eu lancei a rede, eu saía caçando jeito de trabalhar, lavar uma roupa, passar, entregar e receber meu tostão. Eu comecei a trabalhar numa horta que Deus me abençoou e Deus me prosperou a cada dia, amém? Lançar a rede é acreditar que Jesus, Ele tem poder de fazer nós prosperar, é não ter medo de devolver aquilo que é do Senhor. Por pouco que seja, nós devolvemos na casa de Deus, na obra do Senhor, e Deus ele vai multiplicar nas nossas vidas. É do pouco que a gente começa e Deus vai colocar nós no mundo, amém? E nessa noite, crê na palavra de Deus, faz como Simão, por causa da tua palavra, Senhor. Eu não tenho muito, mas esse pouco eu vou lançar. Você vai ver a multiplicação do Senhor na tua vida. Não tenha medo, não come a semente, como diz o pastor Flávio, gosta de pregar. Não coma a semente. A semente não é para comer, é para plantar. Se nós não plantar, nós não colhe. Então temos que plantar. A semente é o quê? É os 10%, é a nossa oferta de amor, é o dízimo que é do Senhor, é devolver na obra, plantando na obra de Deus, e nós vamos colher, porque o Senhor não deve nada para ninguém. É Ele que nos dá tudo, e nós temos que ser fiel a Ele, amém? E nessa noite, se você tem a sua contribuição, a sua oferta, o seu dízimo, aleluia, você pega na sua mão um envelope com os obreiros missionários, você vai devolver na obra do Senhor. Vamos estar orando nessa noite, e Deus vai fazer como Ele fez na vida de Simão, naqueles discípulos, naquele dia. Deus vai encher a rede, o Senhor vai fazer com que vai multiplicar na tua vida, porque Deus tem provado isso na minha vida. Feche os seus olhos, levanta para o céu a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta. Aleluia, Jesus, com alegria no coração. Se você não tem nessa noite, mas eu tenho certeza que o seu coração está aí palpitando com desejo de devolver. E se Deus colocar na tua mão, não vai comer a semente, vai plantar, vai lançar a rede, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus e Pai. Nessa noite está aqui a tua igreja, Deus, que tem contribuído com a tua obra, que tem aprendido com a tua palavra, Deus, que é semeando, é lançando a rede, como o Senhor Jesus mandou naquele dia Simão, que passou a noite inteira, ia voltar para casa sem nada, mas ele usou a fé, acreditou na palavra, e o Senhor mostrou para ele que o Senhor tem poder de dar graça, de liberar a bênção na vida das pessoas, e que nessa noite não venha ser diferente, meu Pai. O Senhor vem estar abençoando a vida de cada pessoa que tem contribuído, que tem entendido a tua palavra, Senhor. Meu Deus, e esse que não entendeu ainda, que o Senhor abra o entendimento deles, que eles venham entender que é plantando que colhe, Pai. Que venha ser abençoado nessa noite toda a tua igreja, financeiramente, meu Pai, em todas as áreas. Deus, consagra, meu Pai, nessa noite o dízimo, a oferta, as mãos de cada um nessa noite, Pai. No nome de Jesus, eu oro, Pai, já te agradeço, crendo na tua resposta, nas nossas vidas, cada dia, em nome de Jesus, amém? Se você tem, venha devolver aqui no altar, no gasofilácio, em nome de Jesus, aleluia.
Ah, tem a máquina de cartão também. Se você nessa noite quer devolver no Pix, o pastor Flávio está ali. Você pode passar o cartão também e devolver a sua oferta de amor na obra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Quem é de Jesus, diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Queridos, que bom podermos estar reunidos para juntos adorar e engrandecer o nome do Senhor. E eu gostaria de saber quantas pessoas nos visitam pela primeira ou segunda vez. Você que está nos visitando, dê um sinal com a mão para que eu possa conhecer. Amém, temos um irmão aqui, ali atrás. Você que está nos visitando, eu vou entregar um presente para você. Entrega para mim, para os visitantes. Vamos estar entregando esse presente para você. Fica com a sua mão levantada, você que está nos visitando. Eu vou pedir para entregar esse presente para você aqui desse lado de cá também. Vou estar entregando um presente para você. Um livro que eu creio que vai te abençoar poderosamente. Queridos, domingo da Sagrada Família. E família é projeto de Deus. Amém? Deus, Ele criou a família até mesmo antes da igreja. O nosso primeiro ministério começa na nossa casa. Começa na nossa família. A palavra do Senhor Deus diz assim: aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua casa, negou a fé. Se uma pessoa ela não cuidar da sua família, ela vai estar negando a fé que ela tem em Deus. Então é importante o cuidado com a nossa casa, com a nossa família. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos querem ouvir a voz de Deus através da sua palavra? Abra a sua Bíblia, se você trouxe comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12, se você trouxe a sua Bíblia, o verso 48. Hoje, dia das mães, nós vamos fazer uma oração especial por você que é mãe. E você que talvez não é mãe ainda, mas tem mãe. Você que é homem, não é mãe, mas tem mãe. Nós vamos orar, agradecendo a Deus, louvando a Deus pelas mães, pelas essas mulheres guerreiras. E aproveitando esse dia de hoje, em homenagem ao Dia das Mães, que se comemora o Dia das Mães, o Senhor colocou uma palavra ao meu coração, e eu creio que Ele vai falar com você. Esses dias nós tivemos aí dias de evangelismo, dias de conferência, dias de cruzada. Quantos estavam na cruzada? Dá um sinal com a mão. Todo mundo? Que bom, glória a Deus. Foi bênção de Deus, foi ou não foi? Foi muito bom, querido. E a gente esteve nas escolas pela manhã, à tarde, e é surpreso, a gente fica impactado. As pessoas estão sedentas de Deus. As pessoas estão querendo conhecer a Deus. As pessoas estão querendo se libertar dos seus passados, dos seus traumas. E através da pregação, da palavra de Deus, mostrando o amor de Deus para com as vidas delas, muitos tiveram as suas vidas transformadas. E é isso que nós precisamos como igreja, falar desse Deus que cura, que transforma. Eu não posso ser crente só na igreja. Eu não posso ser crente só quando eu estou na frente do pastor, dos irmãos da igreja. A proposta do Evangelho é que a gente venha anunciar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. A palavra do Senhor Deus diz: e vocês serão minhas testemunhas. Agora, o que é ser uma testemunha?
é falar daquilo que você viu, é falar daquilo que aconteceu com você. E ser testemunha não da igreja, mas ser testemunha de Jesus, amém? Daquilo que Jesus fez na sua vida, daquilo que Jesus fez na sua casa, e daquilo que Ele está fazendo, e muito mais Ele vai fazer. Então não deixe de falar do amor de Deus, porque quando nós falamos do amor de Deus, nós alcançamos outras vidas. Mateus capítulo 12, quem achou, diz eu amo a Bíblia. Tá, se você não achou, você pode acompanhar aqui na projeção. Mas se você encontrou, acompanhe na sua Bíblia. Mateus 12, verso 48, a palavra do Senhor Deus diz assim: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu: ao que lhe trouxeram o aviso. Preste bastante atenção nesse versículo aqui, nessa parte. Olha o que Jesus diz, o verso 48. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo, através da Tua palavra, ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a Tua voz. Senhor, fala comigo, em nome de Jesus, amém? Deus vai falar com você. Eu louvo a Deus pela vida das mães, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, eu louvo a Deus por você que é mãe, sabe, é uma graça especial que Deus deu às mulheres, somente as mulheres têm essa graça, de poder gerar uma vida, somente as mulheres têm a graça de ser mãe, ainda que nem todas consigam gerar, mas Deus colocou na mulher esse dom de ser mãe. E antes de ser mãe de filhos, a mulher, ela é mãe da boneca. É ou não é? Lá em casa a boneca dorme, a boneca almoça. É um cuidado porque é a filhinha. Antes de ser mãe de um filho, quando criança, as meninas, elas são mãe da boneca. E aí a boneca é a filhinha, é para cá, e dorme, e troca roupa. Isso é o dom que Deus colocou, já de pequeno. Já de pequeno elas têm essa graça, esse dom. Sim ou não? É desse jeito. E elas cuidam com tanto carinho da boneca, dormem do lado, troca a roupinha, e é aquele cuidado. Então as mulheres têm esse dom de ser mãe, e começa sendo mãe da boneca, e depois se torna mãe do pet, do cachorro, do gato. É meu filhinho, é minha filhinha, e vai cuidando ali do pet, do animalzinho dela, até chegar um momento de se tornar mãe de filhos. Essa é uma graça que Deus deu às mulheres. Esse é um dom que Deus deu a vocês, mulheres, o dom de ser mãe. E desde pequeno, isso é revelado, esse dom a vocês, o dom desse cuidado. Só que nós também temos homens, nós homens temos também, e todas as pessoas têm uma graça especial, que é a graça de ter mãe. Porque todos nós, ainda que alguns e os homens não são mães, ainda que nem todas possam se tornar mães, mas todos têm a graça especial da parte de Deus de ter uma mãe. Ainda que a sua mãe não esteja mais viva, mas você teve a graça de Deus de ter uma mãe que cuidou de você, uma mãe que
te gerou, uma mãe que te protegeu. E lá em casa o nome que eu mais ouço é esse: mãe, cadê minha roupa? Mãe, cadê meu sapato? Irmãos, é todo: mãe, tá brigando aqui, mãe. É o nome que eu mais ouço lá em casa. Se um menino, uma criança se perder no hospital, o primeiro nome que ele vai chamar: mãe. Por que não chama pai? Fala: não, eu estou aqui. Não, eu quero é minha mãe. Fala: não, diz o que é. Não, eu quero é minha mãe. Que foi? Não, é minha mãe. Porque as mães, elas foram criadas por Deus como essas heroínas, essas guerreiras. A Bíblia diz que Deus fez a mulher, e Deus disse: a mulher será ajudadora, será auxiliadora. Vocês, mulheres, têm esse dom de Deus de solucionar problemas. Vocês, mulheres, têm essa graça de Deus de resolver problemas. Está tudo dando errado, mas a mulher chega ali: não, deixa que eu resolvo. Quando você chegar num lugar que você vê tudo arrumadinho, pode ter certeza que foi uma mulher que arrumou. Quando você chegar num lugar, você chega nessa igreja, e você vê essa igreja toda cheirosa, os banheiros da igreja arrumados, não foi o bispo que arrumou, foi uma mulher, foi uma mãe que cuidou, uma mãe que veio aqui e limpou essa igreja. E os dias que você vier aqui e estiver limpo, tenha certeza, foi uma mulher que limpou. E aonde você chega num lugar que está tudo organizado, ainda que você não viu quem organizou, pode saber que foi uma mulher que organizou aquilo ali. Porque a gente homem, ainda que a gente tente, a gente é meio bagunceiro, assim, não, tá bom, deixa desse jeito. As mulheres, elas são detalhistas, porque elas foram criadas por Deus com essa graça de serem solucionar os problemas, de serem aquelas que resolvem problemas. Deus fez a mulher para ser ajudadora da família. Essa é uma graça de Deus, amém? Olhe para mim, não converse nesse momento. Eu quero que você preste bastante atenção. As mulheres receberam essa graça de Deus, a graça de ser mãe, a graça de serem ajudadoras. Eu orando a Deus, eu disse: Senhor, o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações através da Tua palavra? E o Senhor ministrou ao meu coração essa passagem, aonde o Senhor Jesus, Ele mostra ali a sua mãe preocupada com Ele, os seus irmãos preocupados com Ele, querendo falar com Ele. E o que me chama a atenção é que as mulheres, elas cuidam de todas as pessoas. A mãe, ela cuida de tudo. A mãe, ela cuida de todos os detalhes. Mas a pergunta que eu faço para você é: a mãe cuida de tudo e de todos, mas quem é que cuida da mãe? Quem? Quem é que cuida de você, mãe? É o pai? É o irmão? É o filho? Quem é que cuida da mãe? É Deus. Deus tem cuidado de cada uma de vocês, mulheres. Ainda que vocês acham que ninguém se importa com você, ainda que você acha que ninguém cuida de você, Deus está cuidando de cada um de vocês, amém? Deus está cuidando de cada um de nós. Quando Ele colocou uma mãe na sua vida, Deus estava cuidando de você. Quando Ele lhe deu uma esposa, Deus está cuidando de você. Quando Deus colocou uma professora na sua vida, Deus está cuidando de você. Todas as pessoas que Deus tem colocado na sua vida, é o cuidado dEle para contigo. E ainda que você não tenha ninguém na sua vida que cuide de você, o próprio Deus, Ele se responsabiliza em todo o tempo em cuidar de cada um de nós, amém? Deus está cuidando de você, mamãe. Deus está cuidando de você, mulher. Deus está cuidando de você, homem. Você acredita nisso? Amém? Jesus está lá pregando a palavra, e então alguém disse: Senhor, a tua mãe. Isso provavelmente Jesus estava no templo, estava na igreja, e a mãe de Jesus e os irmãos dele estavam lá fora.
Jesus tinha irmãos. E falando sobre mãe de Jesus, Deus é tão bom, que quando foi para enviar o seu filho aqui nessa terra, Deus escolheu uma família. Deus ama a família. Você não entendeu, eu disse, Deus ama a família. Deus ama a família. A família é projeto de Deus. Em todo o tempo a família sempre esteve no plano de Deus. Quando foi para enviar Jesus Cristo, o Filho dele, a essa terra, o próprio Deus, Ele escolheu para Jesus uma família. Deu a Ele uma mãe, deu a Ele um pai. Você sabia que quando Jesus veio a essa terra, Deus deu a Ele um pai? E talvez você diz assim, mas José, bispo, não era pai de Jesus, porque não foi José que fez Jesus. Mas Maria também não fez Jesus, porque antes de Maria existir, Jesus já existia. Antes de o mundo existir, Jesus já existia. Quando nem havia nada, Jesus já existia. Maria, ela somente recebeu a missão de gerar, de carregar Jesus no ventre dela. E ela recebeu a missão de ser a mãe dele aqui nessa terra. E José recebeu a missão de ser o pai de Jesus nessa terra. Eles tiveram uma missão de cuidar. Porque a família é isso, aquela que cuida, aquela que protege, aquela que mostra, ensina aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Maria recebeu essa missão, José recebeu essa missão. Você não escolheu a família que você queria nascer. Quantas das vezes nós pecamos e dizemos assim, eu queria ter nascido numa família rica. Essa família foi Deus que escolheu para você, amém? Deus escolheu essa mãe, Deus escolheu esse pai. E se eu pudesse nascer de novo, se eu pudesse, a gente não pode nascer, que eu falo fisicamente, mas se eu tivesse a oportunidade de escolher uma família, eu escolheria a mesma família. Se eu pudesse escolher uma outra mãe, eu não escolheria, eu escolheria a mesma mãe. Eu ia escolher o mesmo pai, os mesmos irmãos, porque foi Deus que escolheu essa família para mim. Foi Deus que escolheu essa família para você. E essa família que Deus escolheu para você, ela é especial. A sua família é especial. A sua família é um presente de Deus para a sua vida. A sua família foi Deus que te presenteou. Você pode dizer amém por isso? Você pode dizer isso comigo? Diga, a minha família é um presente de Deus na minha vida. É um presente que Deus deu para você. E eu pergunto, você ama a sua família? Você ama a sua casa, a sua família, os seus irmãos, seu pai, a sua mãe? Sabe, Satanás, ele investe pesado para destruir a família. Ele investe pesado para ver famílias destruídas. Porque Satanás sabe que Deus ama a família. Satanás sabe que a família faz parte do projeto de Deus. E um lar destruído traz consequências terríveis na vida de um ser humano. Um lar destruído prejudica muito o projeto de Deus na vida dessas pessoas. Muitas das vezes o diabo vai colocar na sua mente, você que é casado, separa dessa mulher, arruma outra. Ou você que é homem, não, tem mulher melhor. Mas você deve buscar em Deus a transformação do seu casamento. Porque se mudar de mulher resolvesse, se mudar de casamento resolvesse, o povo não vivia separando e casando, porque o povo separa, vou arrumar outro casamento. Aí casa, não dá certo, vai casando. Tem gente que já casou mais de 10 vezes. Você conhece alguém que já casou mais de 2? Não, vou arrumar, não dá certo, porque o problema é ela. Aí ela pensa que o problema está no outro. Você, esposa, talvez você está pensando que o problema é o seu marido, mas talvez o problema está em você.
Marido, você talvez está pensando que o problema está na esposa, mas o problema talvez está em você. E é você que precisa mudar. É você que precisa ser uma pessoa melhor. Porque ninguém casa para ser feliz. Eu casei para ser feliz. Casou errado. Porque ninguém casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. E quando você faz o outro feliz, você também é feliz. É ou não é? Você chega num lugar que tem uma pessoa triste. E se você fizer ela rir, sabe o que vai acontecer com você? Você também vai sorrir. Mas se você chegar num lugar e você fizer raiva a uma pessoa, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa também vai fazer raiva a você. E ela está lá, e de repente você faz algo que deixa ela com raiva. E daqui a pouco, essa raiva vai também te contaminar, porque ela pode falar uma palavra que te ofende. Então aquilo que eu faço para o outro, volta para mim. Então se você, esposa, fizer o seu marido feliz, mas eu não sou amada, mas ele não me diz que me ama, mas ele não me dá carinho. Você vai dar o carinho e pode ter certeza que vai vir em troca. Você, esposo, que talvez diz que a sua esposa não te ama, mas se você fizer a sua esposa amada, o amor vai voltar dobrado para você. Amém? É assim. Na vida é assim. Não deixe Satanás destruir a sua casa. Não deixe Satanás destruir o seu casamento. Não deixe Satanás destruir a família. A família é projeto de Deus. Deus escolheu uma família para Jesus. E essa família estava preocupada com Jesus. E quando Jesus está pregando a palavra, alguém interrompe a pregação. É como se alguém chegasse aqui e dissesse assim: bispo, a sua mãe está lá fora, quer falar com você. Interromperam a pregação. Interromperam Jesus. Estava cheio, as pessoas estavam ouvindo ele. E Jesus disse: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Jesus não estava desfazendo da mãe dele nessa terra. Ouça: se você tem que perdoar a sua mãe, perdoe. Se você tem que perdoar o seu pai, perdoe ele. Satanás, ele quer que os filhos fiquem de mal dos pais. Satanás quer que pais e filhos não se falem, porque ele quer encurtar os seus dias de vida. A Bíblia diz: honra teu pai e honra a tua mãe, para que os seus dias de vida se prolonguem. Se você quer viver muito nessa terra, se você quer ter vida longa, honre o seu pai, honre a sua mãe, respeite. Mas o meu pai e a minha mãe não merecem. Não se trata de merecimento, é o seu pai, é a sua mãe. Perdoe, respeite eles, para que você possa ter uma vida longa nessa terra. Amém? Jesus não estava desonrando Maria, mas ele estava trazendo uma lição importante. Quem é a mãe de Jesus? Quem é? Você sabe? Jesus disse: a minha mãe. Ele perguntou: quem é a minha mãe? Quem é os meus irmãos? Jesus disse: a minha mãe. Olhou para os seus discípulos, estendeu a mão e disse: a minha mãe e os meus irmãos e irmãs são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Se você faz a vontade de Deus, mulher, você é a mãe de Jesus. Se você faz a vontade de Deus, homem, você é irmão de Jesus. Jesus disse isso: a minha mãe. Verso 48, ponha para mim, por gentileza. Ele disse: a minha mãe, ou os meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celeste. E ele é claro em dizer isso. Ele não estava dizendo aquele que faz a vontade de José, mas o Pai Celeste. O que é o Pai Celeste? Aquele que está na eternidade. E porém, respondendo, disse que lhe falara: quem é a minha mãe? Jesus disse isso. Quem é a minha mãe? Quem é os meus irmãos? Verso 49.
E estendendo a mão, a sua mão, para os seus discípulos, diz: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Verso 50. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão e a minha mãe. Sabe quem é a mãe de Jesus? Toda aquela que faz a vontade dele, do Pai Celeste. Sabe quem são os irmãos de Jesus? Todos aqueles que fazem a vontade do Pai Celeste. Esses são a mãe e os irmãos de Jesus. E quando Jesus está dizendo isso, Ele está falando que nós precisamos cuidar das pessoas. O que é ser uma mãe? É aquela que cuida, é aquela que protege, é aquela que auxilia, que ajuda. O que é ser um irmão? É alguém que vai cuidar também, que vai proteger, que vai ter empatia, compaixão. E sabe qual é a vontade de Deus? Sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe qual é a vontade de Deus para você? Eu pergunto, você conhece a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente venha amar a Ele sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Amar as pessoas. E amar as pessoas é apresentar a Deus. As pessoas estão perecendo. As pessoas estão caminhando passos largos para o inferno. As pessoas precisam conhecer Jesus. E a vontade de Deus é que você fale desse Cristo. A vontade de Deus é que você pregue Jesus. Ah, mas eu tenho vergonha, bispo. Vergonha de dizer que Deus ama elas. Vergonha de dizer para as pessoas que Deus é bom. Eu tenho vergonha do meu passado. Eu tenho vergonha de quando eu era escravo de Satanás. Mas agora que eu tenho uma nova vida, agora que eu conheço a Cristo, por que eu vou me envergonhar? Satanás tenta todo o tempo fazer com que a igreja se cale, com que a igreja não fale do amor de Deus. E quando eu falo igreja, eu não estou falando da denominação, eu estou falando de mim e você. Eu estou falando de nós. O desejo de Deus é que você seja a mãe de Jesus. E se você, mulher, é a mãe de Jesus, você vai dizer para as pessoas: eu tenho um filho, eu tenho alguém que Deus me deu na minha vida, que mudou a minha vida, e pode mudar a sua. Sabe, é muito bom quando você tem um irmão, que você diz: eu tenho um irmão, que mudou a minha vida, e que pode mudar a sua. E Ele quer que a gente anuncie a Ele. Ele quer que a gente fale da vontade do Pai para as pessoas. Porque quando você decide anunciar o amor de Deus para as pessoas, você está sendo grato por aquilo que Deus fez na sua vida. Para a gente orar, eu quero contar uma história para você. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Certa feita, tinha uma mulher que ela era caolha. O que é caolha? É uma mulher que só tinha um olho. Ela só tinha um olho. Só que o seu filho tinha muita vergonha dela, porque ela só tinha um olho. E ela trabalhava na escola. Ela era merendeira. E o filho disse para ela, disse: mãe, isso na casa deles, disse: nunca diga na escola que a senhora é minha mãe. Ele tinha vergonha da sua mãe. Nunca diga na escola que a senhora é minha mãe. E um dia, ela era merendeira da escola, ela se esqueceu, e ele vinha e ela disse: ô meu filho. E quando ela disse: ô meu filho, os amiguinhos dele começaram a dizer: ele é filho da caolha, ele é filho da caolha, a mãe dele só tem um olho. E começaram a rir, e deixou ele constrangido, envergonhado. Ele chegando em casa, ele disse: nunca mais diga que a senhora é minha mãe, nunca mais. E ele cresceu, se formou, passou o tempo, ele casou, foi morar em outra cidade. E um dia essa mulher resolveu ir atrás do seu filho. Ela descobriu o apartamento que ele estava morando, bateu a porta.
E quando ele abriu a porta, era sua mãe, a caolha, a mulher que só tinha um olho. Então a filha dele veio para ver quem era, e ela se assustou. E ela disse: ah! E ele disse: o que você está fazendo aqui? Eu não quero você aqui na minha casa. E ela disse: oh, desculpa, eu errei, acho que eu confundi a casa. E ela foi embora chorando. Passado um tempo, ele estava trabalhando, passou pela sua cidade, e teve ali uma confraternização na escola dos antigos alunos. Ele resolveu participar para relembrar da turma, e resolveu passar na rua da sua casa. E passando da rua da sua casa, muita coisa não tinha mudado. E um vizinho o reconheceu. Ele já estava homem, reconheceu a ele e disse: olha, eu tenho uma notícia para te dar. A sua mãe morreu. E ele não mexeu com ele. Aquilo, nem seu coração continuou da mesma coisa. O vizinho disse: infelizmente faz alguns meses a sua mãe já morreu, mas ela deixou uma carta para você. Preste bastante atenção. E ele pegou a carta e botou no bolso, e o coração muito duro. Mas ele resolveu ler essa carta lá na frente. Ele abriu aquela carta, pegou aquela carta, abriu aquela carta e leu. Naquela carta a sua mãe estava dizendo: meu filho, me perdoe, mas eu quero te falar, meu filho, quando você era pequeno, você sofreu um acidente, e você perdeu um dos seus olhos. E então eu disse para o doutor, doutor, o meu filho não pode crescer sem os olhos. Eu quero que ele tenha os 2 olhos, doutor, eu não quero que ele sofra dessa maneira na vida. E então o doutor disse: só tem uma maneira, se a senhora der um dos seus olhos para ele. Então, meu filho, eu aceitei aquela proposta, e eu peguei um dos meus olhos e doei para você, para que você pudesse ver o que eu não posso ver, para que você pudesse contemplar essa vida. E naquele momento, ele desabou em lágrimas. A mulher que ele tanto maltratou na vida, os olhos que agora ele enxergava, ele estava vendo porque a sua mãe havia doado aqueles olhos para ele. Sabe, muitas vezes a gente é ingrato com a nossa mãe. Talvez a sua mãe não deu os olhos, mas ela deu a vida por você. Ela perdeu o sono. E muitas vezes a gente é ingrato com Deus, que deu o filho dele. Ele deu Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz. E você acha que Deus é ruim com você? Deus não tem sido ruim com você. Deus tem sido bom para com a sua vida. Deus tem sido bom para com a sua casa. Você precisa ser grato por essa família que Deus te deu. Você precisa ser grato a Deus pela sua mãe, pelo seu pai. Você precisa ser grato a Deus por Jesus Cristo na sua vida. Hoje é dia das mães, e nós louvamos a Deus pela sua vida, mãe. Nós louvamos a Deus por você que está aqui nessa noite. E eu quero orar a Deus. Se você está sem se falar com a sua mãe, perdoe a sua mãe. Eu passei 1 ano da minha vida de mal da minha mãe, sem se falar da minha mãe, sem falar com ela. Foi o pior ano da minha vida. Mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor tirou aquela mágoa do meu coração. O Senhor fez com que eu perdoasse a minha mãe. Talvez a sua mãe ainda está viva e você não ligou para ela. Talvez você não está falando com ela. Eu quero dizer para você: perdoe a sua mãe. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. E quero orar por você que é mãe. Quem é a mãe de Jesus? Todo aquele que faz a vontade de Jesus. Todo aquele que faz a vontade do Pai Celestial é a sua mãe e os seus irmãos. Com os seus olhos fechados, eu queria que você fizesse uma reflexão neste momento. Você já parou para agradecer a Deus hoje pela vida da sua mãe?
Você já parou para agradecer a Deus pelo dom que Ele te deu de ser mãe? Você já parou para agradecer a Deus nesse dia de hoje? Ainda que a sua mãe não esteja mais entre nós, ainda que a sua mãe tenha morrido, mas ela fez muita coisa boa por você. E nessa noite, a noite da gente refletir e ser grato a Deus pela vida das mulheres, ser grato a Deus pela vida das mães que aqui estão. Eu quero dizer para você, Deus, Ele deu o seu filho. Ele não deu um olho, Ele não deu uma perna, Ele não deu um braço, Ele deu a vida do seu filho. Ele deu tudo que tinha para te salvar. E você tem resistido o plano de Deus. O seu coração está endurecido. E Jesus Cristo está te chamando. Jesus Cristo está te convidando, porque só Ele que pode te dar a salvação. Só Ele que pode salvar a sua alma. Só Ele que pode salvar a minha alma. O pastor ou o bispo não pode salvar a sua alma. Só Jesus Cristo. Aquela mãe, ela deu o olho, mas Jesus, Ele deu a vida para te salvar, para que você tenha paz com Deus, para que você possa ter o perdão total dos seus pecados. Então nessa noite, comece a agradecer a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Comece a agradecer a Deus pelo amor dele sobre a sua vida. Comece a agradecer a Deus pela sua mãe que você teve aqui ou tem nessa terra. Pai, queremos nessa noite, Pai, te agradecer, ó Deus, pelas mães que estão aqui nessa noite. Quero te agradecer pela vida da nossa mãe. Ó Senhor, visita a nossa mãe aonde ela estiver neste momento. Deus, o Senhor sabe, nas minhas orações, eu tenho pedido, Senhor, salva a minha mãe. Ó Deus, aquebranta o coração dela, tira toda a incredulidade. Senhor, eu quero pedir também pela a mãe do meu irmão. Quero pedir pela mãe da minha irmã, a mãe dessa mulher, desse homem. Ó Deus, talvez ela está doente, precisando de um milagre. O Senhor é o Deus que cura, o Deus que sara. Deus, eu quero pedir, sara a mãe dessa pessoa. Cura, meu Pai. Mas acima de tudo, eu quero pedir o Senhor, salva. Deus, eu quero pedir o Senhor, restaura relacionamentos aqui, Pai. Ó Deus, não deixe Satanás destruir esse casamento. Não deixe Satanás destruir o relacionamento dessa filha, desse filho com a sua mãe. Que esse filho que está sem se falar com a sua mãe, que venha perdoar. Que essa filha que está sem se falar com a sua mãe, que venham se perdoar, Pai. Ó Deus, e que o amor venha reinar nessa casa. Abençoa cada mulher que está aqui nessa noite, Pai. Eu oro por aquelas que têm desejo de ser mãe, mas, ó Deus, vivem a esterilidade, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, arranca, meu Pai, toda a esterilidade desse útero, meu Pai. Arranca agora todo o câncer, todo o cisto, toda a palavra maldita. Essa mulher que tem desejo de ser mãe, meu Deus. Ó Deus, mas não consegue ser feliz com ninguém. Pai, arranca toda a maldição da vida sentimental desta mulher. Quebra todo o poder do inferno. Pai, em nome do Senhor, eu quero pedir ao Senhor, ajuda os teus filhos, as tuas filhas, meu Pai, a fazerem a tua vontade, porque o Senhor Jesus disse: a minha mãe, os meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ó Deus, que essa mulher possa fazer a tua vontade, que é amar as pessoas, que é falar do teu amor, que é te amar acima de todas as coisas, meu Pai. Ó Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa que está aqui nessa noite. E eu oro por cada mãe. Peço que o Senhor dê força a essas mulheres. Peço que o Senhor dê sabedoria. Eu peço que o Senhor abençoe os seus casamentos. Eu peço que o Senhor prospere essas mulheres, meu Pai. Eu peço que o Senhor abençoe os seus filhos. Que o Senhor possa, meu Deus, dar, ó Deus, condições aos filhos dessas mulheres, meu Pai. Que elas possam ver os seus filhos prósperos. Que elas possam ver os seus filhos abençoados. Ó Deus, abençoa o esposo, a esposa, meu Pai, desse homem. Ó Deus, abençoa o esposo dessa mulher, meu Pai. Ó Deus, eu oro por essa mãe, meu Deus, que está talvez passando dificuldade. Ó Deus, o Senhor é o Deus que supre todas as necessidades. Atende o clamor dessa mãe que está aflita, angustiada, precisando de milagre.
precisando de cura, de restauração, de libertação, meu Pai. Senhor, que a Tua presença seja real na vida dessa mãe, que essa mãe possa revelar a Tua glória, meu Pai. Senhor, nessa noite, nós oramos e abençoamos cada mãe que aqui está, Pai, e profetizamos a bênção do céu. Pai, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, nos ensina e que nós possamos fazer a Tua vontade. É o que eu oro, peço que seja assim. Diga assim comigo, diga: meu Deus, eu te louvo pela minha mãe. Diga: Senhor, quebra toda maldição na minha vida, na minha casa, na minha família. Diga: Senhor, muito obrigado pela minha família, pela minha mãe. Diga: Senhor, obrigado pelo Teu Filho, Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para me salvar. Diga: Senhor, que a partir de hoje eu possa fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso e glorifique o Senhor. Quem é a mãe de Jesus? Jesus disse: a minha mãe é todos aqueles que fazem a minha vontade. Amém? Queridos, terça-feira nós teremos aqui um culto de mulheres. Você que é mulher não pode perder, venha participar. Essa semana nós não tivemos culto, mas essa semana nós vamos ter culto. Venha participar. Não tivemos culto aqui na igreja, né? Teve na praça, teve lá no Isidório. Venha participar das reuniões de mulheres. Quarta-feira nós temos a quarta de avivamento. Venha ser avivado pelo poder do Espírito Santo. Sexta-feira de libertação. E o próximo domingo nós vamos estar aqui. Esse mês de maio tem uma campanha que diz assim: Deus vê as tuas lágrimas. E no próximo domingo eu quero ministrar sobre isso. Você sabia que cada lágrima que a gente derrama, nessas lágrimas existem frases, existem palavras que Deus vê? Você sabia que Deus, Ele vê cada lágrima que a gente derrama? Então semana que vem eu quero falar sobre isso. Quero trazer para vocês uma revelação que Deus tem compartilhado conosco. Vamos orar por este culto, agradecendo a Deus. Tá? As mães, eu vou pedir a pastora, no final você vai passar aqui. Eu vou pedir a pastora para ungir. Você que é mãe, você que está aqui, você vai receber uma unção no alto da sua cabeça. Tem mais algum aviso que eu não estou lembrando? É só esses, né? Terça-feira, reunião de mulheres. Tá. Acho melhor. Vem todas as mães aqui à frente para a gente ungir vocês, que aí fica melhor. Você que é mãe, vem aqui à frente. Cadê? Eu vou pedir a bispa então. Já que as mulheres vão vir, aí a bispa unge vocês. Estenda as mãos para cá. Em favor dessas mães maravilhosas que Deus deu. Isso. Feche os teus olhos. Vamos agradecer o Senhor por este culto, pela palavra dEle. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, eu quero te apresentar aqui cada mãe que está aqui nessa noite, através dessa unção que cada uma das tuas filhas estão recebendo, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa liberar graça especial, que o Senhor possa suprir cada uma das suas necessidades, Pai. Ó Deus, abençoe essa mãe. Ó Deus, dê força, dê sabedoria, dê paz ao seu coração. Talvez essa mãe se pergunte: quem é que cuida de mim? Eu cuido de todo mundo, eu cuido de todas as coisas, eu cuido da casa, eu cuido de menino, eu cuido dos meus pais, mas o Senhor está cuidando dessa mulher. Deus manda dizer para você, mãe, Deus está cuidando de você. É Ele que cuida de ti, é Ele que cuida de você. Ele te fez para cuidar de muitas pessoas, mas você tem um cuidado especial de Deus sobre a sua vida. Deus, Ele nunca te abandonou. Deus nunca desistiu de você. Pai, obrigado por estar cuidando de cada uma dessas mães, Pai. Ouvindo a oração delas. O Senhor sabe que tem mães aqui que têm os seus filhos, meu Pai, as suas filhas, meu Pai, numa vida que elas não queriam que estivesse. Ó Deus, eu oro para que o Senhor possa
Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, libertar os filhos dessas mães. Eu oro para que o Senhor possa quebrar todas as maldições na vida dessas mães. Abençoa elas, meu Pai. Abençoa a casa delas, abençoa a família delas, meu Pai. Pai, nos leve para casa, guardado, protegido. Nos dê uma semana de paz. E que nessa semana nós possamos, meu Pai, fazer a Tua vontade. Pai, abençoa aqueles que têm que pedir perdão, meu Deus, à sua mãe, hein? Que nessa noite eles possam ligar, possam mandar mensagem, liberando o seu coração, Pai, e que relacionamentos sejam destruídos. Mães que estão sem se falar com seus filhos, meu Pai, que o Senhor venha restaurar relacionamentos aqui. Pai, eu oro, peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus, os que credes, amém. Deus abençoe, dê um abraço aí uma em outra, Deus abençoe, em nome de Jesus. Feliz Dia das Mães para vocês. Vão em paz, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.